Boa noite para mais uma live do nosso projeto 2106. Olha, então eu resolvi trazer este tema aqui para conversar com vocês sobre os doces. Os doces é algo que vocês me relatam muito que não conseguem deixar de comer doces, que é uma dificuldade a cortarem com os doces, que é aquilo que muitas das vezes vocês têm mais dificuldades em deixar de consumir, que são os doces. É aquele docinho depois do café, é aquele docinho à meia da tarde, é aquele docinho depois da refeição. N situações que vocês relatam que têm dificuldades em deixar de consumir os doces. Certo? Isto acontece com vocês? Olha, comigo acontecia bastante. Aquele docinho, depois da refeição, acabar a refeição e começar a pensar assim, agora apetecia-me alguma coisa. Agora comia algo. Apetece-me tanto comer um doce agora à meia da tarde. Como é que eu vou fazer? Não consigo resistir àquele doce, não consigo resistir àquele bolo de chocolate que a minha mãe faz, que a minha avó, ou daquela pastelaria, ou daquele restaurante que vocês tanto gostam, com o café, diz aqui a Suzy, isso mesmo. Então é assim, os doces, realmente é um problema nós conseguirmos lidar com os doces. Da minha experiência, eu posso vos dizer o seguinte: eu era uma pessoa que acho que nunca contei isto aqui, mas muitas das vezes eu comia doces às escondidas das outras pessoas daqui da família. Eu esperava que eles não estivessem ao pé de mim depois da refeição. Eu ia comer doce escondida. Eu ia comer chocolates às escondidas deles. Eu às vezes ia ao supermercado, comprava uma tablete de chocolate e comia toda antes de chegar a casa. Eu posso vos dizer que eu tinha mesmo um problema com os doces. Nunca contei isto a ninguém. E estou a contar aqui a 38 pessoas, mas é verdade. Eu era uma dessas pessoas que fazia isso. Eu comia, em relação aos doces, eu posso vos dizer que eu tinha ali uma compulsão. Que eu quando provava, eu quando colocava um pouquinho na minha boca, eu não descansava enquanto que eu não comesse doces até que ficasse mal disposta. É verdade, eu comia e andava à procura cá em casa, andava à procura de doces para comer em certas alturas, em certas situações que aconteciam. Eu era uma dessas pessoas. Não sei se há aqui pessoas que se identificam com isso, que também passavam pelo mesmo ou que possam estar a passar, mas é aquela compulsão por doces que uma pessoa come às escondidas dos outros, uma pessoa come até ficar mal disposta, uma pessoa sai de casa para ir comprar doces, para ir comprar chocolates. Eu era mais com chocolate. Eu em jovem nem gostava muito de chocolate, mas depois passei a ser a minha preferência ser chocolate. E então acontecia muito isso comigo. É verdade. Hoje em dia já está tudo muito controlado, não sinto falta. Hoje em dia não, já está tudo controlado, passo bem sem doces, mas em tempos eu era uma dessas pessoas que tinha uma compulsão por doces. Então eu era uma pessoa que tinha compulsão por doces. E o que é que fez com que eu conseguisse controlar essa compulsão? O que é que fez com que eu conseguisse deixar
de ter essa vontade de comer doces é aquilo que eu digo sempre, foi a minha mentalidade. Porque a base de tudo está na nossa mentalidade. Há uma série de atitudes e de coisas que nós podemos fazer, sim, mas há uma série de coisas que nós podemos fazer, há uma série de regras que eu vou passar aqui para vocês, ok? Mas principalmente o ponto-chave dessa mudança, ela vem da nossa mentalidade. E o ponto principal que eu quero que vocês registrem, é sempre bom vocês registarem, é assim, o ponto principal é terem clareza porque é que querem deixar de comer doces, quer seja por um emagrecimento, a maior parte das mulheres que têm essa compulsão acaba sempre por ter algum peso a mais, ter algum excesso de peso, quer seja por questões de saúde, não é? Também há pessoas que têm problemas de diabetes, outras questões que o doce, que o açúcar nos traz. Então, o ponto número 1, o essencial é ter bem claro porque é que querem deixar de comer os doces. Nomeadamente em relação ao emagrecimento, assim, vocês têm que ter bem claro que não querem comer doces. Porquê? Porque é que querem deixar de comer doces? Como eu tenho isso em mente, mas quando os doces estão à minha frente não resisto. Pois, Paulo, então eu vou-te dar aqui umas estratégias esta noite, nesta live, para que isso não aconteça. O ponto número 1 que vocês têm que ter bem ciente, que apontem aí no vosso caderno, tirem apontamentos, têm que saber qual é o real motivo que querem deixar de comer doces, ok? Eu quero deixar de comer doces, porquê? Porque não vai ser fácil deixarem de comer os doces. Tem que ter o real motivo. Eu quero deixar de comer doces porque tenho peso a mais, tenho excesso de peso. Eu quero deixar de comer doces porque tenho problemas de saúde que advêm dos doces. Eu quero deixar de comer doces porque eu não me sinto bem quando estou nesta situação de compulsão. Muitas das vezes eu estava a jantar, eu estava a fazer uma refeição e já estava a pensar o que é que eu iria comer depois, sem ninguém ver. Acontecia. Estou-me a lembrar de situações que aconteciam comigo. Vocês têm que ter bem presente qual é o real motivo que querem deixar de comer doces, quer seja pelo motivo que for, ok? Se for por causa do emagrecimento, é por causa do emagrecimento, se é por uma questão de saúde, é por causa de uma questão de saúde. Mas tem que ter bem presente qual é o real motivo, ok? Esse é o ponto número 1. Tem que ter clareza daquilo que vocês querem. Se não tiverem clareza, eu até o momento em que eu tive bem presente aquilo que eu queria para mim, aquilo que eu queria alcançar, eu não consegui. Então, a partir do momento em que eu defini aquilo que eu queria para mim, tinha bem claro aquilo que eu não queria passar a ser, aquilo que eu queria deixar de ser, a partir daí começou a minha mudança, ok? Primeiro, ter bem claro qual é o real motivo, ok? Depois é assim, uma coisa que vocês também têm que ter presente. A segunda coisa é que os doces, quer sejam, qualquer tipo de doce, ele tem açúcar. E podem ter a certeza absoluta que o açúcar é considerado uma droga. Ele é extremamente viciante. Quanto mais açúcar nós comemos, mais vontade temos de comer açúcar. Quer seja ele de qualquer forma. Vocês devem saber, não é? E devem sentir isso, que quanto mais açúcar, quanto mais doce vocês comem, mais vontade vocês têm de comer, ok? Ele é extremamente viciante e ele é considerado como sendo uma droga, mas é uma droga que é aceita pela sociedade. É comum a maior parte das pessoas consumir açúcar, não há mal nenhum nisso. Então, porquê que eu não irei consumir o açúcar se ele é legal, não é? Ele é aceito pela sociedade. Marta, açúcar de coco é açúcar, ok? Nós aqui não estamos a falar da qualidade do açúcar, estamos a falar do açúcar de um modo geral, ok? Qualquer açúcar é açúcar. Açúcar de coco, açúcar mascavado, mel, melaço, tudo o que é considerado açúcar
é açúcar, ok? Se falarmos em termos de se falarmos em nível nutricional, o açúcar de coco é melhor que o açúcar branco, ok? Mas aqui estamos a falar do açúcar como um todo. Então, já que ele é tão viciante, já que ele é tão aceite, é bom que ele esteja longe de nós. Eu fico zangada comigo, porque faço uma alimentação top e depois como uma bela sobremesa. Pois, Paula, então tens que aprender a controlar isso, não é? Ou se decidires comer a sobremesa, ok? Deves comer essa sobremesa, mas estás decidida a comer essa sobremesa. Não, Marta, eu como açúcar de vez em quando, ok? O açúcar pode estar incluído na nossa refeição, não é? Desde que nós comemos o açúcar de uma forma saudável, de uma forma consciente. O que é que acontece na maior parte das vezes? Estou-vos aqui a falar da minha experiência que eu passei com o açúcar. Eu quando comia, quando dava aquela compulsão, eu comia açúcar, nomeadamente chocolate. Era mais chocolate comigo o que acontecia. Ou com um bolo, se fosse um bolo bom, eu não conseguia comer só uma fatia, quase que comia o bolo todo. Nós devemos sim consumir, podemos consumir açúcar, mas tem que ser de uma forma controlada. Não é? Nós decidimos comer, por exemplo, aquele chocolate, foi uma decisão que nós tomámos. Não é? Nós decidimos comer aquela fatia de bolo, foi uma decisão que nós tomamos comer aquela fatia de bolo ou aquela sobremesa, o que quer que seja. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é decidir terem bem claro porque é que querem deixar de comer doces, ok? Segundo, os doces normalmente têm açúcar e o açúcar normalmente ele é viciante. Ok? O açúcar é viciante também. Então, devem pensar que também não querem ter o açúcar por perto. Ok? Quer seja o açúcar normal, quer seja o açúcar dos adoçantes. Como está aqui a Sílvia a perguntar se podemos ou não consumir os adoçantes. É assim, doce é doce. Não é? Nós, quando temos aquele vício por doces, pode ser o doce com açúcar normal ou pode ser com o adoçante. E um quadrado de chocolate negro faz mal. É assim, Kátia. Eu aqui estou a tentar passar-vos. Não é uma questão de fazer mal ou não. É se vocês tiverem um problema com o doce, com o açúcar, se tiverem uma compulsão, como é que vocês conseguem controlar isso? Ou se não conseguirem deixar de comer doce? Agora, se comerem um chocolate, não é? Um quadrado de chocolate negro, assim, não há problema algum nisso, desde que vocês o estejam a fazer de uma forma consciente, ok? Aqui é a questão quando vocês me dizem, quando vocês relatam que não conseguem deixar de comer doces, que os doces é que é um problema, ok? Isto é uma estratégia para que vocês consigam deixar de ter esses problemas com os doces. Outra coisa, terceiro ponto importante, é assim, longe da visão, longe da boca. O que é que eu quero dizer com isto? Não tenham em casa aquilo que vocês não querem consumir. Não tenham em casa os chocolates, os gelados, as bolachas, os doces. Ou seja, não tenham em casa aquilo que vocês não querem consumir. Porque se estiver lá em casa, se vocês estiverem constantemente a passar ao pé de um bolo que fazem todo o final de semana, por exemplo, estarem ali a passar ao pé dele todos os dias, ou estarem a passar ao pé de um pacote de bolachas, ou ao pé de uns biscoitos, vocês não conseguem resistir, ok? Então, se vocês, por exemplo, decidirem que no fim de semana vão por exemplo, decidiram que vão comer um pouco de gelado, vão comer uma bola de gelado no fim de semana, decidiram, compram o gelado para a família, comem e acabou. Até pode estar o resto congelado, mas o ideal é que comprem só para aquela refeição, que não tenham lá em casa à disposição. Porque se vocês estiverem lá em casa à disposição, quando vos der aquela vontade, que acontece às vezes no final da noite, depois de um dia de trabalho, depois de um dia estressante, depois de uma
chatice, porque muitas das vezes também essa compulsão, essa vontade de comer doces vem por algo que aconteceu, que aconteceu no nosso dia, algo que correu mal no nosso trabalho, alguma chatice com o marido, com o namorado, não é? Por norma, essa vontade também vem sempre por algo que aconteceu que não foi tão bom no nosso dia. E por isso é que geralmente também acontece à noite. Porque estamos cansadas, estressadas, desanimadas. E então vamos tentar, através do doce, ir buscar ali o conforto. Vamos tentar ir buscar o conforto de algo que aconteceu no nosso dia. Mas nós ao estarmos a comer, não vai resolver o que aconteceu. Nós já estarmos a comer não vai resolver a chatice que tivemos no nosso emprego, a chatice que tivemos com o nosso marido, os problemas que tivemos com a nossa família, né? Ao estarmos a comer, isso não vai resolver nada. Só vão ficar depois ainda mais estressadas, frustradas, desanimadas, porque acabaram por comer algo que vocês não queriam e não resolve a situação, porque não resolve, não é? Não vai ser estarmos a comer algo que vai resolver aquilo que aconteceu. Tenham consciência de que a comida, ela só serve para nos nutrir, mais nada. Apesar de nós termos prazer com a comida, é um momento de convívio, de prazer, muitas das vezes, mas o objetivo fundamental da comida é nos nutrir, ok? Então, não tenham em casa, ok? É a terceira estratégia que eu vos dou. Não tenham em casa açúcar, coisas com açúcar, entendem? Não tenham em casa, ok? Quarta estratégia é assim, não estejam à espera de milagres. Não estejam à espera de que um dia acordam e dizem assim: a partir de hoje eu não como mais nada disto. Não estejam à espera que isso aconteça, porque provavelmente não vai acontecer. Não há milagres, ok? Mas se estão à espera de milagres, não existe. E depois, quanto mais comem, mais vontade vocês têm de comer. Quinto ponto, quanto mais açúcar vocês comem, quanto mais coisas doces vocês comem, mais vontade vocês têm de comer doces. Por isso, tentem ao máximo deixar de comer, ok? Quanto mais comem, mais vontade têm de comer doces, ok? Concordam com isto que eu estou aqui a passar? E depois existe outra coisa, é assim, a maior parte das vezes o açúcar, quando estamos a comer um doce, a primeira colherada que nós colocamos na boca é aquela que realmente nos vai dar prazer, que nos vai satisfazer. É aquela colherada que vai aguçar as papilas gustativas. As outras, a maior parte das vezes, já não se sente prazer naquilo que estamos a comer. Estamos a comer por impulso, estamos a comer por compulsão. A primeira, sim, é só naquela primeira. Tentem se lembrar o que é que acontece quando colocam a primeira colherada, o primeiro bocadinho de gelado, o primeiro chocolate, o primeiro bolo, a primeira dentada. Não é aquela dentada que realmente vai aí aguçar as vossas papilas, que vos dá prazer, que sentem prazer. Concordam? As outras a seguir, vocês comem já por comer. Ok? Pronto. Então, e agora como é que vocês dizem assim? Sandra, como é que eu paro com este ciclo, com este vício dos doces? Então, a primeira coisa é que eu já vos disse, tomarem a decisão. A segunda coisa, o que é que vocês podem fazer? Durante os próximos 15 dias, vocês vão reduzir a quantidade de açúcar que vocês andam a ingerir. Reduzem e, de preferência, tentem não comer nenhum açúcar. Ao fim desses 15 dias, vocês vão ver que já não têm vontade alguma de comer doces. E quando forem comer um doce, vão sentir que aquilo é extremamente doce para vocês. Não sei se tem aqui, pelo menos estava aqui a Anabela, algumas das minhas alunas, que elas, quando foram
comer um whey, nem foi um doce, acharam aquilo extremamente doce. Porquê? Porque já não estavam habituadas a comer doce. Certo? Acho que me lembro que foi a Anabela que me disse isso. Não sei se ela está aí, ela que confirme se foi isso que aconteceu ou não. Há bocado devia entrar, não sei se ela ainda está aí, se não. Mas, porque nós depois desabituamo-nos. O nosso paladar, ele desabitua-se. Por isso, quanto mais vocês comerem, é verdade, achei o whey super, hiper doce. Vão ver? Quanto menos ou quanto mais vocês comerem, mais vontade vocês vão querer. E quanto menos comerem, menos vontade vão ter. É simples e é real. Por isso, façam o teste. 15 dias, só vos digo 15 dias. A partir de amanhã, se assim o desejarem, façam o teste. 15 dias sem, ou reduzem, se consumiam todos os dias, é? Se, por exemplo, comiam doces todos os dias, assim, reduzam. Comam só 3 vezes por semana, numa primeira fase. Na semana a seguir, comam só 2. Na outra, comam só 1. Depois estejam 15 dias sem comer doces. Sem colocar doces na vossa boca. Vocês vão ver o que é que vos vai acontecer, como é que vocês se vão sentir. Ok? Depois, outra coisa que também que acontece, como eu disse ainda há pouco, ok? Portanto, quando estou saciada, tenho mais vontade de comer doces, mas às vezes, quando tento comer, já não me sabe bem. É verdade. E então não comas. Muitas das vezes, se beberem um copinho de água, essa vontade também passa de comer o doce. Eu já fiz e não resultou. Doce é sempre bem-vindo. Faz mais tempo, Kika. Não se substitui doces por fruta, também engordamos. É assim, é melhor, não é? Se tiveres aquela vontade de comer um doce carregado de açúcar, é melhor substituires por uma peça de fruta, sim, Ana. É melhor substituir o doce por uma peça de fruta, ok? Comam a fruta, não bebam sumos, não façam nada disso. Se sentirem a vontade do doce, podem muito bem substituir por uma bananinha também, ok? E se aquecerem a banana no micro-ondas, ainda fica mais doce, ok? É melhor substituírem por, e se for no nosso aniversário. Marta, isso é tudo uma questão de decisão. É assim, se eu não estou aqui a dizer para vocês nunca mais consumirem doces, nunca mais consumirem açúcar, ok? O que eu estou aqui a dizer é para vocês consumirem sim, mas tendo consciência de que estão a consumir. Não é? Imaginem que é o aniversário, é o teu aniversário. Decidiste que vais comer o bolo de aniversário. Se decidiste, de consciência tranquila, deves fazê-lo. Não é? Agora, não deves comer para que depois fiques arrependida de o teres feito. Ninguém está a dizer que nunca mais podemos comer doces. O que eu estou a dizer é que comemos os doces de consciência tranquila, com uma decisão, e não através de uma compulsão, e não a dizer que não conseguimos deixar de comer doces, ok? Isto que eu vos estou aqui a passar é uma forma de quem tem dificuldades em deixar de comer doces, diminuir essa vontade, ok? A Sandra está a dizer que comer uma pastilha também resulta. Também fiz isso, Sandra, mas deixei de comer pastilhas há 1 ano.
porque elas trazem muitas coisas más para o nosso organismo, então eu cortei com as pastilhas. Eu só como doces no final de semana. Ok, Marta? Outra coisa que vocês podem fazer quando sentirem a vontade de comer doces é, por exemplo, ir lavar os dentes, também corta. E outra coisa que vocês podem também é usar o amargo e o azedo. Quando têm vontade de comer um doce, se vocês forem comer uma coisa amarga, por exemplo, podem colocar um bocadinho de limão, espremer um bocadinho de limão com um bocadinho de água, ou beber um shotzinho de limão, ou um café sem açúcar, ok? O chá também resulta, se isso assim, o chá também. E se utilizar um chá assim com canela, ele também tem aquele aromazito e ajuda também. Então tem aqui várias estratégias, várias coisas que vocês podem passar a fazer quando sentirem aquela vontade de comer compulsivamente, não é? Apliquem. Ou seja, o que é que vocês fazem? Fazendo aqui um resumo daquilo que eu estive a falar. Ok? Primeira coisa, sem isso não é possível. Tomar a decisão. Se vocês não tomarem a decisão, não é possível. Ok? Primeira coisa que vocês têm que fazer sempre. Tomar a decisão que não querem continuar a estarem presas a essa compulsão, a essa vontade de comer doces. Ok? Depois, segunda coisa, estava aqui a ver os comentários aqui do Facebook. Segunda coisa, façam o teste durante 15 dias. 15 dias, deixem de comer doces, que vão quê? Vão limpar o vosso paladar, ok? Ao estarem a limpar o paladar, quer seja do doce açúcar, quer seja dos adoçantes, ok? Porque o adoçante não é açúcar, mas é também viciante se tiverem o mesmo problema. O meu mal, o pão. É tudo uma questão de decisão, Silvia, com qualquer coisa, quer seja com doces, quer seja com o pão, quer seja com a comida. Então, limpar, tomar a decisão, 15 dias sem 15 dias sem açúcar, ok? Limpar o paladar de qualquer doce, quer seja açúcar, quer seja adoçantes também. Façam o teste, ok? E encontrarem alguma coisa que vos satisfaça naquele momento em que estão prestes a comer, em que vos dá aquela vontade de comer doce, vão fazer algo que sintam prazer também. Quer seja ler um livro, quer seja ver uma série, fazer uma caminhada, brincar com os filhos, aquilo que vos dê prazer, aquilo que vocês gostem. Quem tem jardim, cultivar o jardim. Podem também optar por ir lavar os dentes, também ajuda. Ou comer uma coisa amarga ou azeda. Ou chá, que também funciona também muitas vezes. Ok? E assim, e não estejam à espera de milagres. Não há milagres, quer seja para deixarem de comer doces, quer seja num processo de emagrecimento, quer seja em tudo na nossa vida, quer seja em termos um trabalho melhor, quer seja em termos uma casa melhor, tudo aquilo que nós queremos alcançar, não há milagres para isso. Vai tudo depender do empenho, daquilo que vocês estão dispostas a fazer por isso. Ok? Então, não estejam à espera de um dia acordar. É a mesma coisa que acontece com o ginásio, com o treino. Muitas de vocês me dizem assim, não tenho vontade nada de treinar, estou à espera que me venha à vontade. Então, vou-te dizer que a vontade nunca vai vir. Vai tudo depender da tua decisão. Vai tudo depender daquilo que tu queres fazer, daquilo que tu queres alcançar. Porque se estivermos à espera de ter vontade, essa vontade, na maior parte das vezes, não vem. Vocês vão trabalhar também, na maior parte dos casos. Às vezes, se calhar, também não têm vontade de ir, certo? Preferia não ir para o trabalho que têm. Muitas vezes podem não gostar do trabalho que têm e vão para lá contrariadas. Mas tem que ser porque precisam do vosso ordenado, daquilo que vão ganhar, certo?
Então encarem também, quer seja um processo de emagrecimento, quer seja a tomada de decisão de deixar de comer doces, como algo que tem que ser feito, certo? Pois, mas não há nada melhor que um bom pãozinho, seja ele que for. Pois, Silvia, é bom o pãozinho, mas é assim, se queremos deixar de comer o pão, temos que tomar a decisão, certo? Não há nada a fazer. Se não tomarmos a decisão, como é que vamos deixar? Agora, dá para enquadrar, não é? O pão numa refeição. Não vejo porquê que não podem comer o pão. Enquadrado naquilo que vocês vão comer ao longo do dia. Agora, se o pão funciona também como uma compulsão, ou seja, como comer um pouquinho e não conseguirem comer só um pouquinho, terem que comer o pão todo, não é? Aí temos que encarar de outra forma. O treino é como o açúcar. Diz a Sandra, é isso mesmo, mas é viciante, mas vamos ver, é um vício bom, não é? Com peso e medida também temos, assim, tudo o que é viciante tem que ser com peso e medida. Não é bom fazer exercício físico, claro, sentimos bem, mas depois há pessoas que levam para outro nível e às vezes deixa de ser também saudável, muitas das vezes. Há pessoas que podem desenvolver também um problema com o treino, ok? Mas isso aí já são outras palavras, outros assuntos, ok? E uns tostas com doce. Se podemos comer tostas com doce, Ana, a gente pode comer sempre tudo. Quando faz comida diferente, um para si e outra para o marido e os miúdos, não fica com vontade de comer o deles? Não, porque a minha é mais saborosa do que a deles. Os meus legumes, por exemplo, o que eu faço para acompanhar, a única diferença que a nossa refeição praticamente é sempre a mesma. O que é que muda? É que a maior parte das vezes eles comem, faço sempre, para as crianças, ou uma batata, ou uma massa, ou o que quer que seja, não é? Eu às vezes também como, mas quando eu não como, eu acompanho com, por exemplo, com legumes, e os meus legumes são imensamente mais saborosos do que estar a comer aquela massa, por exemplo, que eu faço para eles. Kika, o segredo é fazer comida saborosa, passar a ter prazer com a comida que estão a comer e não ver a comida como sendo algo que não é bom, que não é saboroso. Muitas das vezes o que é que acontece? Vocês fazem uma comida para eles, uma comida para vocês. Para eles, vocês esmeram-se, vocês tentam fazer comidas elaboradas, saborosas. Depois, como dizem, estou de dieta, vão fazer aquela comida de muitas das vezes peixe cozido, frango grelhado sem sabor algum, legumes cozidos de água e sal, que não têm sabor. Então não vão ter prazer naquilo que estão a comer. E é óbvio que vão ter vontade de comer o que os outros estão a comer. Mas se dedicarem igualmente a elaborar pratos bonitos e saborosos, com comida saudável, vocês vão ver que passam a ter mais prazer do que estarem a comer a comida que eles estão a comer, por exemplo. Silvia, boa noite. Marta, eu como hidratos de carbono. Sim, não disse não comi hidratos de carbono. Não como em grande quantidade, não como a todas as refeições e, também muito importante, os legumes têm hidratos de carbono. Eu vou buscar, quando eu só como os legumes com salada, proteína, por exemplo, eu vou buscar os hidratos de carbono aos legumes, que também têm hidratos de carbono. Agora só como ao pequeno almoço, colorida também, muito apelativo e dá vontade de comer. De nada, Kika. O final, o difícil é manter mais que umas semanas. É seguir o processo, Sónia. Dúvidas, meninas? Há alguma coisa que queiram sobre aquilo que eu vos passei? Sobre as estratégias para deixarem de comer tanto açúcar, tanto doce? Quem é que se vai comprometer? Quem é que está aqui, que me está a ver, que vai? Sim, Silvia. Vai ficar por 24 horas, ok?
Quem é que se vai comprometer aqui e que quer realmente deixar de comer, de perder esse vício que tem agora com os doces e se vai comprometer a fazer esta estratégia que eu vos passei? Eu não tomava um pequeno almoço, mas agora decidi começar a tomar e tenho menos fome nas outras refeições. Claro que tem menos fome nas outras refeições. Então, se o corpo está alimentado, Diana, se o corpo está alimentado, então tem menos fome nas outras refeições. E como gerir, por exemplo, ir jantar à casa de uns amigos ou dos sogros, onde há imensas comidas e 1000 sobremesas. Não comer, comer só um bocadinho. Ok, isso é tudo uma questão de decisão. É assim, se vão comer à casa de alguém, e tem lá várias coisas para comerem, doces, que há sempre muita coisa. Vocês têm que ir já decidido aquilo que vocês vão fazer nesse jantar, nesse almoço. Porque se vocês não forem decididas, isto falando em quem está num processo de quem quer emagrecer, quem quer ter cuidado com aquilo que come, ok? Se vocês não estiverem decididas, se não saírem de casa decididas em vou comer, se houver isto, vou comer isto, isto e isto, se vocês forem só e disserem assim, quando eu chegar lá logo vejo o que é que eu como. O que é que acontece? Vocês vão comer de tudo. Porque não saíram com uma decisão tomada. Ok? Agora, se saírem de casa, decididas que aquele dia, aquela refeição vai ser, por exemplo, a minha refeição livre. Vou fazer a minha refeição livre. E vou comer o prato, ok? Vou comer o prato que houver. Vou beber um copo de vinho, se assim for, e vou comer uma sobremesa. Só. Não vão experimentar tudo o que está lá para comer, não vão comer todas as sobremesas, não vão repetir as sobremesas, não vão beber 3 ou 4 copos de vinho, ok? Vão decididas com aquilo que querem fazer, ok? E se forem decididas para lá, é aquilo que vocês vão fazer. Agora, se não decidirem nada, vão fazer aquilo que, quando chegarem lá, a vossa vontade vai ser de experimentar tudo, de provar tudo. Então, sim, vão decididas. E não têm que comer tudo também, se não quiserem. Digam que não, não quero, não, estou cheia, estou satisfeita. Assim, é uma questão de decisão. Ok? Não estejam à espera que tudo o que vos oferecerem, se vocês não quiserem, vocês não têm que aceitar, não têm que comer. Não é? Se decidiram não comer, não comem. Dizem que não à pessoa e dizem que sim a vocês. Ok? Primeiro estão vocês, depois estão as outras pessoas. Tem tudo a ver com as decisões que vocês querem. Ok? Em vez de chocolate, as tâmaras, boa opção. Dos outros. É assim, é uma boa opção, Sónia. Mas é assim, vocês têm que ter consciência de uma coisa. As tâmaras, o chocolate, tudo, ao longo do dia, ok? Vão contar para aquilo que vocês estão a ingerir. Ok? E se estão num processo de emagrecimento, não podem fazer isso todos os dias, não podem exceder as calorias que vocês gastam, porque senão não há o emagrecimento. Entendem? O emagrecimento só vem quando nós ingerimos menos calorias ao longo do dia do que aquelas que nós gastamos. Ok? Devemos controlar o peso dos alimentos que ingerimos para controle de déficit para efeitos. É sim, Manuela, há várias formas de o fazer. Há quem registre tudo aquilo que come, por exemplo, é uma estratégia. As meninas do método estão comprometidas, muito comprometidas, Anabela. Pior vício, batatas fritas, pão e doces. Ana, é igual forma, os doces acontece com as batatas fritas e o pão. Assim, a estratégia é a mesma. Ok? Com qualquer vício, vocês podem aplicar esta estratégia com qualquer vício que vocês tenham. Anabela, já me está a correr mal outra vez. Começar amanhã. Sónia, foco. Eu faço um meio termo, não consigo deixar totalmente de comer doces, mas evito
tento incluir lá está muitos legumes nas refeições. É assim, Sandra, é tudo uma questão daquilo que nós queremos, não é? É tudo uma questão de decisão, não é? Se uma pessoa quer continuar a ingerir os doces e se cabe no seu propósito, não é? Porque não? Assim, tem a ver com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós queremos. Acima de tudo, a refeição livre deve ser feita com que Marta, isso aí depende. Há quem faça uma refeição livre uma vez por semana, há quem não faça durante o início. Ok? Isso depende muito de como é que vocês funcionam, depende muito de como é que a Marta funciona. Há pessoas que funcionam seguindo direitinho durante X tempos e depois, quando já atingiram os resultados que querem, podem optar por ter uma refeição livre. É uma refeição, não é o fim de semana inteiro, não é um dia inteiro, ok? Há pessoas que funcionam assim. Há pessoas que funcionam melhor tendo uma refeição livre por semana. E devem seguir aquilo que funciona melhor para vocês. Porque não serve de nada existir uma estratégia que funciona super bem, mas vocês não conseguem colocar em prática, ok? Vocês têm que encontrar aquilo que funciona para vocês, porque somos todos seres diferentes e funcionamos todos de forma diferente. Então, têm que encontrar aquilo que funciona para vocês. É fazerem o teste. Não sabem? Fazem o teste, ok? Durante uma semana, fazem o teste. Têm uma refeição livre. E vão vendo como é que funciona. Se funcionar para vocês, ótimo. Se não funcionar, experimentem durante os X tempos. Durante um mês, por exemplo, podem fazer também. Ao fim de um mês, seguem direitinho o mês. Ao fim de um mês, têm aquela refeição livre, por exemplo. Ok? Têm que testar aquilo que funciona para vocês. Quinta-feira estava a pensar fazer uma receita saudável com lentilhas. Pode ser... Zita, pode fazer tudo o que quiser. Ok? Uma receita saudável com lentilhas. A gente depois fala, Zita, logo me conta que receita é essa. Está bem? Deve-se pesar os alimentos. Cris, assim, isso é muito relativo. Há quem pese tudo e registre tudo. Mas é assim, vocês devem ter noção das quantidades que comem. Não podem comer muitas quantidades, porque se estão a comer demais, também não vão ter o emagrecimento. Podem ter ideia da quantidade que devem comer. É como eu digo, também há pessoas que funcionam bem pesando tudo, há pessoas que não funcionam bem pesando a comida. Já tentei de várias maneiras. Agora como um doce por semana e acho que funciona bem. Ótimo, Sandra. Se funciona bem, fazer. Nós temos que encontrar a estratégia que funciona. Com livre, contempla. Marta, isso depende do que a Marta quer dizer. Era para a Sandra fazer uma live quinta-feira, a receita das lentilhas. Não estava a entender o que é que a Zita estava a dizer. Quinta-feira, lentilhas. Acho que não. Ainda não sei o que é que vou fazer quinta-feira, mas com lentilhas. Não sei. Acho que tenho que pensar o que é que eu posso fazer com lentilhas. Lentilhas é uma coisa que eu não utilizo muito. Sou sincera. Sou sincera. Mas uma questão. Posso pensar em alguma receita, mas tenho que pensar, tenho que estudar. Não é uma coisa que se faça assim do dia para a mão. Ok? Não faço doces para os comer, mas infelizmente não consigo beber café sem açúcar. Pronto, Fernanda. É ir experimentando. O café com açúcar é também uma questão de hábito. É ir diminuindo aos pouquinhos, vai diminuindo. Experimenta colocar um bocadinho de canela no café, que também ajuda. Ajuda um bocadinho. Ok?
colocar café, canela ou misturar com canela. Posso comer uma peça de fruta no final da refeição. É melhor comer uma peça de fruta do que comer uma sobremesa, Silvia. Ok? Bebo cevada 100% com adoçante. É assim, não há problema algum vocês comerem adoçante, desde que de preferência usem um adoçante natural, ok? Mas tem que lá ver se é uma questão de ser viciante ou não. Entendem? Se não conseguem beber um bocadinho de adoçante ou um bocadinho de açúcar, também não é por aí. Entendem? Uma questão é quando vocês não conseguem não comer nada com açúcar, não comer doces, não comer aquele docinho no final da sobremesa, não comer aquele pastel de nata com o café quando vão à pastelaria. Entendem? Na altura do TPM, conselhos para não comer doces. TPM, banana aquecida, um brigadeiro de whey, que eu já ensinei aqui numa live como é que vocês faziam. Um bocadinho de tâmaras com manteiga de amêndoa, por exemplo, também uma boa opção. Para evitarem os açúcares, vão ingerir açúcar, mas é um açúcar natural, é um açúcar saudável, com buscar da fruta, das tâmaras, ok? O whey com um bocadinho de pasta de frutos secos, por exemplo. Okay? Café sem açúcar é gradual. Quando comecei, pensei que ia perder completamente a vontade de beber café. Agora é isso mesmo, Pica. Eu também, se for buscar, na altura, às vezes quando ia buscar um café a uma máquina, e ele vinha com açúcar, eu não conseguia beber. Adoro doces, sobremesas e bolachas. Pois, Ângela, eu já mexo café com pó de canela. Posso pôr xilitol no café? Podes, Fernanda. Trufas de chocolate preto e abacate. Às vezes faço, é ótimo. Sim, senhora. Eu habituei-me a beber café sem açúcar, diminuindo o tamanho do café. Passei a beber curto, sem açúcar. Agora não consigo colocar açúcar. É verdade, eu também não consigo beber café com açúcar. Nem café, nem chá, nem nada disso. Não consigo. Eu agora, ao fim de semana, em vez de comer doce, faço um pequeno prato com fruta. Frutos vermelhos. É uma opção, é melhor sempre comerem a fruta do que comerem um doce. Ok? Está um truque das pipocas do micro-ondas. Eu já ensinei as pipocas do micro-ondas aqui, está uma receita e tudo. A Anabela está aqui a dizer para eu vos dizer a estratégia das pipocas no micro-ondas. Como é que eu faço as pipocas no micro-ondas? Eu faço as pipocas. Para quem gosta de pipocas, uma forma de não comer as pipocas tradicionais, podem fazer no micro-ondas. Como é que fazem? Se tiver, eu tenho uma vasilha própria, quer seja no micro-ondas ou quem tiver uma máquina, ok? Mas no micro-ondas, podem colocar num recipiente de vidro, num recipiente que possa ir ao micro-ondas, colocam o milho e colocam uma colherzinha de xilitol, ok? Colocam o xilitol, depois cobrem com película aderente, umas duas vezes película aderente e levam ao micro-ondas por 4 minutos. Ficam umas pipocas super saborosas. Com xilitol não vai fazer problema algum na vossa dieta e conseguem ter ali um prazer, um miminho de estar a comer umas pipocas. Ok? Agora, se eu colocar açúcar no café, não me sabe bem. Maçã assada no forno, só com pó de canela. Maçã assada no forno com pó de canela é ótimo. Sim, é uma opção. Sim, Cissa. É uma boa opção. Fica bom, sim, senhora. Ok? Um miminho tão bom as pipocas, é verdade. Eu faço muitas vezes essas pipocas. Porquê? Porque não têm açúcar, são docinhas.
E eu também já ensino, e está um vídeo também aqui no meu Instagram, como é que vocês podem fazer também com um bocadinho do whey, um bocadinho de manteiga de frutos secos e xilitol. Também tem aí nos destaques. Ótimo, Ângela. Pronto. Façam isso. Façam o teste. Quem é viciado em açúcar, quem não consegue comer com açúcar, tomem a decisão, acima de tudo, têm que tomar a decisão. Porque se vocês não tomarem a decisão de o fazer, nunca irão conseguir fazer. A primeira coisa que vocês têm que fazer é isso. Depois, coloquem em prática as estratégias que eu passei aqui. Onde o xilitol em lojas online, no celeiro, já em alguns supermercados. Sim, Anabela, podes fazer que elas são tranquilas. De vez em quando tens autorização para fazer. Hoje já é em vários sítios, Carlota. Alguns supermercados também já têm, o celeiro tem, casas de produtos naturais e online também já se encontra muito facilmente, ok? Pronto, meninas, olhem, obrigada por estarem aqui, por terem tomado a decisão de estar aqui a ouvir um bocadinho sobre açúcar, como é que vocês podem começar esta pequena mudança, esta grande mudança que é deixarem de ter o vício do açúcar, porque eu entendo perfeitamente como é que é, o que é que vocês passam. Vai ficar gravada por 24 horas, Lilian. Ok? Muito obrigada por estarem cá. Quinta-feira teremos live de receita, ok? Se quiserem dar-me umas sugestões, podem mandar, que eu aceito também coisas que vocês possam querer, não é? Às vezes, se vocês me derem sugestões, pode ser que eu possa fazer, ok? E obrigada a todas. Fiquem bem, tomem a decisão, façam, coloquem a prática e depois digam-me se colocarem em prática as estratégias que eu passei aqui. Digam-me, que eu gosto sempre de saber se aquilo que eu estou a passar aqui, se o conteúdo que eu estou a passar aqui, se vos está a ajudar de alguma forma. Porque ao estar-vos a ajudar de alguma forma, eu vou trazendo sempre mais conteúdo, vou trazendo sempre mais informações para vocês, ok? Então, olha, beijinhos, obrigada e até quinta-feira aqui em live e até amanhã nos stories que eu vou sempre falando um bocadinho com vocês. Então vá, beijinhos.